Assim que eu me converti, eu fui para uma igreja em que Deus havia me chamado para um ministério completamente diferente desse que nós vemos hoje nas igrejas, que dificilmente hoje nós conseguimos ver, pelo menos aqui na Baixada Fluminense, em alguns outros lugares, poucas igrejas têm, né, que é o chamado Ministério da Cura, né? Então eu trabalhava muito com libertação e cura divina, e assim, quando um tempo atrás eu estava lendo uma palavra, e eu já falei com vocês, pelo menos o pessoal do CETEB, que eu sei quando Deus ele vai me dar a oportunidade para poder pregar devido ao tempo que você desenvolve de relacionamento. Então você passa a reconhecer a voz de Deus, e eu sei quando eu tenho uma mensagem que Deus fala assim, é para você trazer, e Ele vai confirmando antes dessa mensagem sair aqui, ainda que seja uma mensagem muito simples como é de hoje, Deus ele ainda confirma. E a última confirmação foi que o pastor Léo aqui contou, aqui eu poderia ter chegado e falar assim, pastor Léo, eu não vou pregar mais não, porque assim, o conteúdo você já trouxe, mas Deus me chamou para fazer algo assim, e eu tenho fugido, né? A dificuldade toda é que nós somos estúpidos, bobos, idiotas, porque você acha que pode fugir de alguma coisa que Deus te deu, e você fica semelhante àquele povo no deserto que deveria ficar um tempinho ali e acaba ficando vários anos rodeando e se estressando com as coisas. Então, quando eu saí desse lugar, né, e fui para uma outra igreja, a igreja não trabalhava com isso. Então, você tem que se adaptar ao sistema. E quando você tenta fazer alguma coisa e o lugar não aceita, você tem opções. Ou você vai para um lugar que aceita aquele tipo de reunião, ou você fica naquele lugar, porque eu preferi ficar. E mesmo assim Deus ainda continuou me usando. E uma vez aqui nessa igreja eu falei com Deus muito profundamente, né, nos meus momentos. E eu não tenho o hábito de orar de joelho, né? O meu hábito é orar o tempo inteiro trabalhando, ao ponto da minha esposa ficar assim, você não para, porque eu sei que de joelho vem um monte de coisa estranha. Gente, vocês não conseguem imaginar a quantidade de coisa esquisita que passa na minha cabeça quando eu tiro o tempo para poder orar. São coisas estranhas que eu tenho que ficar assim, não, isso eu não posso pensar. Mas Deus, por que isso está passando na minha mente? E quando eu estou trabalhando, eu só consigo pensar, chamar e convidar o Espírito Santo para estar ali junto comigo. E minha esposa pensa assim, você está conversando com quem? Por que você não fala comigo? E hoje eu meditando numa palavra, o meu filho Pedro que estava do meu lado, e eu não sei quanto tempo eu fiquei olhando, né, naquele estado contemplativo, fitando determinado lugar. Meu filho estava no jogo e ficou assim, pai, o que está acontecendo? Você está vendo alguma coisa? Aí eu olhei para ele e comecei a rir, falei, meu filho, quase que eu vi, mas você me interrompeu. Aí ele ficou assim, puxa pai, desculpa. Mas na verdade é assim que você fica buscando determinadas experiências que você vê na Bíblia, e você fica pensando por que acontece na Bíblia e não acontece hoje com a vida de cada um de nós, se Deus fala que aqueles homens e aquelas mulheres eram homens e mulheres sujeitos às mesmas paixões e corrupções que nós somos sujeitos hoje. E você começa a desenvolver, e aí eu falei com Deus, Senhor, é questão de prática de Bíblia. A gente vê tanta gente sofrendo, tanto povo enfermo. Você passa que você acaba vendo que a cada esquina, se não tem uma igreja, tem um botequim ou uma farmácia. Você acaba vendo que as padarias estão ficando distantes, né? Então as padarias não estão mais perto. Então no lugar da padaria abre uma farmácia. A gente deixa de vir ao culto porque nós ficamos enfermos, quando a Bíblia e Jesus Cristo, Ele já deu à igreja aqueles que são salvos, aqueles que são escolhidos, aqueles a quem, né, o pastor já comentou aqui, aqueles que precisam de um toque para serem libertos das suas enfermidades, libertos das dificuldades que passam. E cada vez mais nós estamos abrindo mão desse algo tão maravilhoso que é a cura divina, que é a libertação, que é a expulsão de espíritos malignos, porque a filosofia e o pensamento natural, ele adentrou pela igreja, e aquilo que outrora era visto como uma manifestação até do diabo ou coisa assim, a psicologia, a psicanálise agora diz que são problemas psíquicos. É claro que existe,
É claro que existe problemas que não tem nada a ver com possessão demoníaca, mas dificilmente nós temos visto, exceto algumas na mídia, as pessoas largando, tirando seus óculos, igual a mim, né? E dizendo assim, Deus me curou, ou eu fiz uma oração, estava com uma dor intensa de coluna em casa, fiz uma oração e levantei e Deus me curou. Mas nós vibramos quando nós vemos e ouvimos alguém comentar e alguém falar de cura. Então o pastor Léo falou sobre esse homem que era coxo e desce, falou da mulher do fluxo de sangue, e às vezes nós temos na nossa igreja pessoas com fluxo de sangue, algumas pessoas com dificuldade de coluna, outras que deixam de vir à reunião porque a perna trava, e recurso há na igreja para isso. Recursos há na igreja para isso, porque o nosso Deus, segundo a palavra, Ele já supriu a igreja dele, àqueles que têm fé, tudo aquilo que diz respeito à vida, tudo. Então, o que você precisar no que diz respeito à vida, a igreja, ela possui. Agora, a igreja no sentido de Bíblia, como nós vamos agora conseguir tomar posse, ou possuir, ou utilizar esses recursos? Aí que é a grande dificuldade, é aí que é o problema, porque ouvir, pastor Léo, nós temos tido aqui alimentos sensacionais, alimentos maravilhosos aqui nesse lugar, e eu fico, sabe, imaginando que há um esmero muito grande de cada um aqui parar, orar, meditar, pesquisar na Bíblia e coloca para o povo da igreja. E nós aqui vibramos, saímos aqui com o nosso coração alegre, mas quando chegamos na nossa casa há um impedimento muito grande de colocar em prática, de viver aquilo que está ali, de acreditar na palavra, né? E aí vem uma pergunta: nós acreditamos? Você acredita? Você acredita que se morrer vai para o céu? Você acredita que existe o céu? Você acredita que existe o diabo? Você acredita pelo menos que a Bíblia é verdadeira, que Jesus cumpre o que está aqui? Essa é a nossa pergunta, porque nós ficamos de um lado para outro procurando soluções de problemas, ouvindo mensagens, ouvindo testemunhos e pedindo a Deus direção, quando na verdade toda direção, tudo o que eu preciso para a vida está aqui nesse livro. E o pastor tem falado sobre a verdade, tem falado sobre o conhecimento, e a Bíblia mesmo esclarece que quando eu conheço a verdade ela vai trazer essa libertação que nós precisamos. Então eu quero ler um texto com vocês, muito simples, mas um texto muito profundo. É um texto assim que a introdução o pastor Léo já deu, Lucas capítulo 13, o pastor Léo já deu essa introdução, já falou mais de 50% do que eu teria que comentar aqui, mas eu preciso colocar algumas coisas que talvez nós nos identifiquemos com essa mulher, a qual eu vou comentar sobre ela. Lucas capítulo 13, versículo 10. Diz assim: uma mulher curada no sábado. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que deve trabalhar, venham para ser curado nesses dias e não no sábado. E o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia?
Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. E o pastor Léo aqui, ele já iniciou a introdução, que todos vocês devem saber o que é uma sinagoga, um lugar simplesmente onde o povo se reunia para ouvir a lei, e Jesus havia sido convidado para estar ali. E quando Jesus ele entra naquele lugar, ele chega um pouco antes e fica observando toda a movimentação. Ele fica vendo quem entra, ele fica vendo o fluxo de gente, ele é observado e estão observando ele. Há um burburinho naquele lugar porque sabiam quem era ele. O sacerdote daquela sinagoga, o dirigente da sinagoga, já estava esperando acontecer alguma coisa para poder acusá-lo. Mas Jesus, ele consegue perceber uma mulher que há 18 anos frequentava aquele lugar, ouvia todas as vezes que ela ia àquele lugar, a mensagem falando que Deus é bom. Ela cumpria para ser curada, estar ali de segunda a sexta-feira. Ela cumpria os dias da semana que seria para ela ser curada. Ela estava ali. E Jesus chega naquele lugar e ele consegue ter um olhar completamente diferente de todos aqueles que eram conhecedores profundos da Bíblia. Jesus via que aquela mulher, apesar de estar tanto tempo ali naquele lugar, ela não se sentia especial. Ela não fazia parte daquele grupo. Ela não tinha o carinho, ela não tinha o amor, ela não sentia esse calor que o pastor Léo havia falado, dessa necessidade de toque. E Jesus, que tem uma capacidade muito maior do que cada um de nós, porque Ele é Deus, Ele conseguiu observar no meio de toda uma multidão uma aflição de uma mulher que estava escondida. Se você pegar a Bíblia, você pode verificar que mulher de forma alguma sentava na frente, mulher ficava atrás dos homens. A mulher só poderia falar se fosse casada e o marido desse permissão. Ela só poderia falar se o marido desse permissão. Então, se essa mulher, que o texto não diz que ela era casada, o texto não diz o que falava, provavelmente ela entrava, ela saía, ela cultuava, fazia tudo o que eu faço nesse tempo todo que nós temos de congregação. Ela vinha com a sua doença, ia para casa com a sua doença, ela ouvia falar que o Deus, o Yahvé Todo-Poderoso, quando iria libertar o povo. Ela ouvia aquela palavra, mas ela não conseguia ter uma vida plena igual aqueles outros que estavam tendo. Era uma senhora que, apesar de ser mulher, que apesar de estar na sinagoga, ainda sofria de doença que era muito mais discriminada ainda. E a dificuldade dela era tão grande que ela andava completamente encurvada. Você já deve ter visto uma pessoa andando encurvada. Em alguns espaços, dizem que essa pessoa que anda encurvada, ela é a chamada preta velha. Em alguns lugares, essa pessoa, e Jesus, quando observa aquela mulher escondida ali, atrás de todo mundo, ele faz com que, primeiramente, ela se sinta especial. O primeiro ponto, talvez, que você tem que ter, para que você tenha essa motivação de adorar, essa motivação de ter a sua vida transformada, é você se sentir especial. Porque quando você se sente especial, você tem ânimo. Você tem ânimo de se arrumar, você tem ânimo de tomar banho, você tem ânimo de sair, você tem ânimo de cozinhar, você tem ânimo de fazer tudo. Então, quando a pessoa não se sente especial, ela não tem esse ânimo. Ela ouvia a palavra, estava numa igreja, estava numa sinagoga, e há 18 anos ela ia e vinha naquele lugar. Talvez ela recebia um olhar, talvez um cumprimento, mas ela ia encurvada, sem ter a possibilidade de ver um horizonte melhor para ela.
com toda a dificuldade que um corpo de uma pessoa debilitada oferecia, com toda a dificuldade e discriminação que uma pessoa doente sofre até nos dias de hoje. Então, se você precisa de uma cadeira de roda, você está numa cadeira de roda, você vai sofrer, porque acessibilidade nós não temos. Se você usa uma muleta, você vai sofrer no ônibus, porque o degrau do ônibus é grande demais e alguns motoristas não têm a paciência de esperar você subir e fechar a porta. Então, você imagine naquele tempo uma mulher completamente encurvada, e falavam-se tanto de Deus, e falavam-se tanto de outras coisas, e não conseguiram identificar que aquela pessoa, apesar de estar no corpo da igreja, estava oprimida. As coisas elas não acontecem no nosso meio porque nós não conseguimos ter esse toque. O nosso Senhor, Ele sempre fica falando, Ele constantemente, talvez os únicos momentos em que Ele fala para você ficar só, é quando você vai orar, você entra no teu quarto e ora em secreto. Mas as outras vezes, para você sair, Ele fala, é bom que sejam dois. Ele sempre manda você estar em grupo, para que um fique animando o outro, para que um possa tocar o outro. E o toque é importante. O toque é tão importante, porque um relacionamento sem toque, ele não funciona. Quando você percebe a frieza de um relacionamento entre um casal, se você os vê andando na rua, um homem na frente e a mulher atrás, ou então um do lado do outro e eles conversando, ou então um chamando talvez o outro, com termos frios, ou chamando pelo primeiro nome, ou chamando pelo segundo nome, mas não chama de amor, não chama de minha querida, não chama de nada disso. E aqui Jesus consegue ver aquela mulher encurvada, baixa, abaixada. Ele consegue verificar que atrás dela, ela estava ali naquele canto escondida, se sentindo segregada. Eu estou aqui fazendo a minha parte, porque eles, os fariseus, os ensinadores da lei, falaram que eu tenho que vir na igreja de segunda a sexta-feira para eu receber aquilo que eu preciso, que é a cura. Eu preciso ser curado disso, porque isso me incomoda. Então eu vou cumprir o que está aqui, o que está escrito aqui. E na hora que Jesus ele levanta daquele lugar e Jesus pede a palavra, eu acredito que a cena, na hora que ele pede a palavra, fala assim, caramba, o que vai acontecer? Agora ele vai, é agora. E ele chama assim, psiu, psiu, psiu. E a mulher, ela não consegue. Gente, imagine como ela vai conseguir olhar para frente se ela está encurvada. Será que ela conseguia assim? Uma pessoa, como? Ela não conseguia levantar a cabeça. Ela não tinha como olhar para frente, porque ela estava encurvada, ela estava com... E o médico Lucas, o termo de hoje seria encurvado, mas porque ele usou um termo de médico, mas o termo correto seria que ela andava olhando para o chão, andava de cabeça baixa, sem perspectiva nenhuma de ver o seu horizonte. Então quando Jesus a chama provavelmente a chamou pelo nome, porque ela não conseguia ver. Você fulana, você que está encurvada. Jesus faz com que ela se sinta importante. E pode dizer que não. Quando o pastor Léo chega aqui, que ele faz coisas sensacionais. Agora eu vou dar um segredo dele para vocês. Quando você é visitante e você está sumido, ele fala assim, que bom que você veio. Como é que você se sente? Você não se sente valorizado? Sente ou não sente? Foi isso que Jesus fez. Primeiro ele fala assim, você, Helena, é você, Helena. A Helena, ele sabe quem sou eu, o mestre sabe quem sou eu. E ela fica meio naquela, ele fala, como é que ela vai responder? Ela respondeu como? Oi, encurvada, olhando para o chão. E todo mundo fica querendo saber, Helena? Quem é Helena? Ela está lá no cantinho. Ele fala, não, aí não, sai daí, porque te botaram para ir, você não tem que ficar nesse canto não. Aí é o canto dos excluídos. Cantinho é para excluído. Já viu? Já viu em filme que fala assim, os magnatas, entra logo, os outros ficam assim, passa pro canto, vem pra cá, não é isso? Você passa, encosta aí, você passa, encosta aí. Canto significa desprezo. Cantinho.
Ela estava lá naquele cantinho, lá desprezada, lá do canto, que todo mundo colocou para lá. Já era mulher, já sofreu um monte de coisa. O pastor Léo falou aí, né? Um monte de coisa. Já era mulher, já sofreu um monte de coisa. Ainda estava doente, meu Deus, uma miséria total. Mas ela acreditava na palavra de Deus. E há 18 anos ela vinha cumprindo aquilo que falavam para ela. E eu penso assim, há quanto tempo o pregador da igreja fala, cumpra. E você está com o mesmo problema, 18 anos, alguns vezes 15. E Jesus chamou-a, vem aqui para frente. E ela foi, encurvada. E Jesus, no seu olhar, do seu discernimento de espírito, ele viu que tinham uns espíritos montados nas costas dela. E por isso que ela não conseguia se levantar, porque era um espírito de enfermidade. Existe um espírito, ainda que talvez você possa dizer, não existe não, isso aqui na minha coluna, um torcilax funciona. Pode ser, fez doer, se vir 2, de repente você curva. Se ele chamar mais 3, coloca 3 pessoas nas tuas costas para você ver. E você pensa que torcilax resolve. Só que Jesus observa e viu que quando ela estava vindo, de repente os espíritos já conhecidos já estavam ali. Caraca, eu não vou mais trepar nas costas dela, vou cavalinho, vou pôr ela ali naquela dificuldade toda, já chateado com Cristo, porque ele tinha que sair das costas da mulher. Gente, nós não temos visão espiritual. Você já viu quando você chama teu filho, que ele está fazendo alguma coisa muito legal, e você fala, está na hora de entrar, ele não vem quicando igual pipoca, reclamando de montão? O diabo é a mesma coisa. Quando ele está no ambiente e você dá a ordem por intermédio da palavra de Deus, ele começa a quicar, ou seja, ele piora o ambiente, ele se joga no chão, ele se bate. A pessoa que fuma, você entra no processo de oração pela família, pelo teu marido, para ele ser liberto, pelo teu filho, e você vai ver como é que ele não vai piorar. Só que ao contrário, falaram assim, vem para a igreja que melhora, mas primeiro tem que piorar. Porque aquilo que o diabo deu, ele vai levar tudo. Não, eu te dei, eu tenho direito. Jesus não faz questão, não. Você faz questão. E aí, se ele te deu o carro, ele vai levar. Se ele te deu o casa, ele vai levar. Se ele te deu o trabalho, ele vai levar. Se ele está te dando essa saúde falsa, ele vai levar. Tudo, tu vai vir a pela. Tu vai ir perdendo tudo pelo caminho, vai perdendo casa. Só que você ama aquela casa boa, feito de conluio, conchavo, que tu ofereceu isso, ofereceu aquilo, fez pacto com, não sei, para você ter tudo o que você tem. Você não quer perder. E agora no reino de Deus o Senhor não aceita nada, porque aqui na igreja você tem que reconhecer a soberania dele. Você agora tem que falar assim, Deus é que me deu. Então tudo que você tiver, que nós tivermos, que não foi Deus que deu, e não foi fruto do teu trabalho, cuidado. E aí essa mulher, ela vem até a frente, e o espírito que estava ali já estava chateado porque ele sabia que há 18 anos que ele estava sendo transportado para lá e para cá nas costas daquela mulher, fazendo aquela mulher de chacota, tirando a qualidade de vida, impedindo-a de fazer um monte de coisa. Gente, você não imagina o que a doença te impede de fazer. A doença, ela é ladra das bênçãos de Deus. A doença, ela é ladra do teu divertimento. Quantas festas você não foi porque você estava com dor de cabeça, dor nas costas, dor de coluna, dor nos rins? Quantas coisas você deixou de fazer porque alguma coisa em você doeu? Você falou assim, eu não vou não, porque eu estou assim, eu estou assado, eu estou isso. E você fica assim, por fim, isso já se torna tão normal que você já começa assim, a minha dor de coluna, a minha dor de cabeça, a minha angina. Você toma posse de alguma coisa que nem é tua, que foi colocada. O Dorflex vai resolver, o Advil, mas na hora dá uma revolta. Quando você lê a palavra e você vê que, meu Deus, você está comendo aquilo. E detalhe que nós achamos muito cheio de moral. Quando você lê a Bíblia, nós somos um povo moralista. Porque quando você pega a Bíblia para ler, você fica assim, não sei como Davi conseguiu fazer aquilo. Tinha mulher que queria. Eu não sei como o cara pode fazer isso. E a gente faz direto. A gente critica, mas Davi, mas fulano, mas cicrano. Eu nunca vou negar o Senhor. Todo dia tu nega. A misericórdia de Deus vem assim, vem cá.
todo dia, e está vindo, a mulher ainda está vindo, tá, gente? Não chegou no meio ainda não. Ela sai de lá, ela está vindo, afastando, todo mundo abrindo, né? Abrindo espaço. E Jesus está vendo aquele monte de espírito vir, e a mulher está vindo, caminhando até o médico, curvadinha. Jesus dá uma ordem, e daqui a pouco Jesus impõe as mãos. Meu Deus. E a cura aconteceu porque simplesmente durante esse tempo todo ela ia para a igreja acreditando que ela poderia ser curada. Só que ninguém nunca fez nada por ela. Ninguém nunca falou assim: vem aqui na frente que eu vou orar por você. Vem aqui na frente que eu vou orar por você. Vem aqui, levanta e anda. Vamos, levanta e anda. Ninguém nunca fez isso. E Jesus fez. E algumas coisas parece que nós estamos agindo de forma estranha. Alguma coisa parece loucura, mas nessas loucuras as pessoas elas são abençoadas. Eu me lembro que em uma vez aqui nesse lugar eu pedi para alguém fazer um pedido no cálice da ceia e trocar. Aí depois a pessoa, meu Deus, eu confessei isso, fiz aquilo, agora eu estou trocando com fulano. Mas aí depois a pessoa falou assim: minha vida, sei lá, aconteceu um negócio bom. Uma outra vez eu falei sobre cura aqui nesse lugar, aí alguém tomou simplesmente ela falou assim: caramba, me despertou, estou tanto tempo, e foi curada de uma dor assim, não sei se foi dor na perna ou dor de alguma coisa. E esses dias minha esposa mal, meu Deus do céu, eu dando um monte de remédio, gastei R$34 de remédio, ainda fiquei a noite toda acordado com ela. Aí eu trouxe ela para esse lugar aqui, aí, né, ela já tá boa, tá? Graças a Deus. Aí ela falou assim: você cuidou muito bem de mim, só faltou a oração. Eu falei: eu sou um idiota. Poderia ter economizado o dinheiro e não precisava nem ter trago ela aqui. Sabe por quê? Porque às vezes que ela fica dodói, eu ponho a minha mãozinha sobre ela e falo assim: em nome de Jesus, o seu corpo vai ser restabelecido. Porque foi assim que eu aprendi. E simplesmente, e não importa se a dor continua, não importa isso, porque nós temos que simplesmente cumprir aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz: imporão a mão sobre os enfermos e serão curados, então a tua função, a minha função, é simplesmente quando alguém reclamar de dor, você vem cá que eu vou orar por você. Ou então vamos orar junto. Deixa eu te tocar, né? Botar aqui a mão em você aqui, e nós vamos orar. Deus, pela tua palavra que diz isso, então eu peço que ela se cumpra nessa vida. E se você tiver pecado, o pecado serão perdoados. O que o pastor Léo falou? Seu Jesus falou assim, ó: pela fé deles, você será? Então o que nós temos que fazer? É só colocar em prática. Aí fica assim, agora parece tão fácil, mas na hora que você coloca em prática isso aqui, aí aquele leão, né, o diabo, aquele leão que está preso, mas que ele ruge, ele começa a crescer, ele começa a te intimidar, você fica com tanto medo que você esmorece. Mas na primeira vez que você orar e a bênção de Deus vier, você vai ver que você não vai mais parar de orar. E Jesus, ele fala que essa fé, para que você cumpra isso, você só precisa da fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele falou, não é a mostarda, o grão de mostarda não é a menor semente, tá? Não é a menor semente, mas é a menor semente daquela região que eles conheciam. Jesus falou, pegou assim, algo que eles conheciam, e falou assim, olha, vocês acham que para cumprir a minha palavra, vocês precisam de uma fé absurda? Essa fé que vocês têm, esse grãozinho aqui é do tamanho disso. Aí, de repente pegou, né, colocou assim, ou botou na palma da mão. Mas como ele sempre falava para algumas, né, várias pessoas, de repente ficou difícil. Então ele utilizava os meios comuns. Todo mundo conhece um grão de mostarda. Aqui talvez não, porque aqui ninguém é agricultor, né? Mas se eu falar assim, a tua fé tem que ser do tamanho de uma bola de gude, ou de uma pilha, né, ou do tamanho de uma bala, né? Então talvez nós conheceríamos. Aí o Senhor Jesus, ele pega aquilo e fala assim, para que os milagres aconteçam, eu só preciso que vocês tenham uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Só isso. Porque plantado dá uma árvore. E ele diz, essa árvore nasce, as aves vêm e se abrigam. Ou seja,
Quando você pratica a tua fé, você abençoa alguém, aquele alguém é abençoado, e ele começa a ter você como inspiração, alguém começa a ver o resultado da oração na vida daquela pessoa, e tudo aquilo que você um tempo atrás já tentou, através de palavra, através de um monte de coisa, mas através de uma atitude, de uma cura, através de outras coisas mais palpáveis, porque existem pessoas que já estão cansadas de blá blá blá, mensagens existem de montão. Olha, se você pegar a rádio FM, você vê uma evangélica, uma secular, duas evangélicas, secular, fora as piratas que pegam em cima. Mensagem tem de montão, panfleto bíblico, igreja tem de montão, o povo já está com muita mensagem. Nós precisamos praticar. Nós precisamos não de uma igreja de gritaria, mas precisamos de igreja de poder, de gente dando glória a Deus. Agora você imagina uma mulher com 18 anos ali escravizada, ela é curada. Você já imaginou? Gente, você já imaginou 18 anos sofrendo, sem poder se encurvar? Quando ela fazia uma força, doía 18 anos naquela mesma posição. Dorme uma noite só com o teu pescoço, com a cabeça errada. Para você ver, só uma noite, 8 horas, né? Que tu fica ali com o teu pescoço numa posição estranha. No outro dia tu tem que usar um troção aqui no pescoço, tá igual um robô. Ela ficou 18 anos, a coluna dela já tinha pego já o formato. E Jesus fala assim: levanta, ela se endireita, ela fica pruminha. Quando ela fica pruminha, ela acredita que ela sai correndo pela sinagoga, ela começa a glorificar, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. E ele me curou e ninguém podia fazer nada, porque viram que ele tinha curado. Aí entrou a filosofia no meio. Mas tu teve um montão de dia para curar. E Jesus fala assim: hipócrita, vocês são hipócritas. Você não vai lá desamarrar o teu cavalo, o teu jumento para poder pastar? E por que eu não poderia? Olha só, olha a comparação. Se fosse nos dias de hoje, a pessoa ia ficar chateada. Jesus faz uma comparação de bicho. Por que eu não poderia também tirar esse espírito dela, desamarrar essa serva, essa filha de Abraão, disso que está aqui, né? Poderia. Então, sofra se você quiser, fique com dor se você quiser, sofra se você quiser. Não adianta pedir Deus para curar, porque o que ele fez, ele já fez aqui. Você vai ler lá Isaías: pelas suas pisaduras fosse sarado. Sofra se quiser. A Bíblia está aqui, ó. É só querer, é só abraçar, é só fazer, é só acreditar, é só dar ordem. De repente vai doer, tu vai orar e vai dar aquelas fisgadas, assim, meu Deus. Mas aí você fala a palavra. O que o médico faz? Toma esse Torcilax aqui. Eu estou falando Torcilax porque eu comprei esse raio aí. Toma esse Torcilax aqui, toma 5 dias até a dor ir embora. Aí na hora que tô tomando remédio, mas não está fazendo efeito, o que você faz? Toma outro. Não é isso? Você orou, foi lá. Não, isso aqui não é mentira. A Bíblia diz que o meu corpo está curado. Eu vou no médico? Claro que eu tenho que ir no médico. Mas antes de eu ir no médico, eu tenho que exercitar minha fé. Então, o médico, eu tenho que exercitar, porque tu pode ir no médico e ele não descobrir nunca a tua enfermidade. Então, existem doenças, né, do mosquitinho, existem doenças outras, mas existem também umas doenças que são enfermidades de Satanás, são coisas colocadas na vida, são sofrimentos, porque é isso que vai fazer. Então, quando nós temos essas dificuldades na vida, a primeira coisa que nós temos é murmurar. Meu Deus, como nós temos um povo murmurador. Nós não conseguimos aprender com as dificuldades da vida. As dificuldades, elas servem, sabe para quê? Para botar o povo cristão na derrota. E a gente lê na Bíblia homens passando por dificuldade tremenda e permanecendo na fé. Só que na igreja é diferente, dificuldade põe na derrota. Então, se o marido proíbe você de vir, você fala assim: não, eu não estou indo mais não, porque o marido me proibiu. Mas é aí que você tem que aumentar a carga de oração. É aí que você tem que orar mais. As coisas não estão dando certo, e aí, ao invés de falar, ora. Leia a Bíblia, execute. Então, se você já falou, se você já fez tudo o que tinha que fazer e não foi, agora é oração, agora é botar a Bíblia em prática, agora é você reconhecer o teu inimigo, as armaduras de Deus, que diz:
A nossa luta, ela não é contra aquilo que eu vejo, não é contra a carne, nem contra o sangue. Então, se alguém está me perseguindo, eu não tenho que brigar com aquele cara que está me perseguindo. Tem uma força que está fazendo, eu tenho que reconhecer isso. Então, para você ter a tua cura, você primeiro tem que ser curado no reino espiritual. Você tem que ganhar essa luta no reino espiritual. Sem vitória, sem luta no reino espiritual, na oração, não tem. Sem entrar no quartinho secreto, não tem. E a igreja, nós aprendemos a orar o tempo todo, o instante todo. Sabemos que a oração, ela traz essa comunhão maravilhosa com Deus, mas na hora de botar em prática é complicado, é difícil. Testemunhos não temos de cura para poder motivar a fé do outro que talvez esteja no mesmo problema seu. Por quê? Porque nós somos curados por remédio. E aí quando eu dou, não, eu estava com uma dor muito forte, qual é o nome do médico que te curou? O doutor fulano de tal. Você dá o cartão. Então não tenho mais, não existe, porque está tudo muito fácil. E agora a nossa, mandaram aí no zap aí, que a nossa excelentíssima presidenta fez, eu acho que foi o dia 30 de outubro, como o dia da proclamação do Evangelho, né? Então, eu acho que nós pensamos que isso vai melhorar, mas isso só piora, porque todo tipo de gente, bom, se a presidenta fez isso, então a presidenta, Constantino, se a presidenta agora, que é ateia, falou que dia 30 é dia da proclamação do Evangelho, então agora o Evangelho, ele tem a simpatia de todo mundo, o cristão pode pregar, fazer o que quiser, vai vir um monte de gente estranha dentro da igreja, esquisita, gente sem querer mudar, a igreja de sapatão, a igreja de homossexual, a igreja de homem que tem 2, 3 mulheres, a igreja de mulher que tem 3, 4 homens, e vai ser esse troço todo complicado dentro dessa igreja que agora está se manifestando, uma igreja que vai ser medida, segundo nós temos ouvido aqui pelo nosso pastor, não através desse relacionamento com Deus, uma igreja que vai ser medida através das posses que você possui. A pessoa agora não vai se contentar com o que ela tem, porque o desejo agora do povo da igreja não é mais ter o céu somente, agora é ter uma vida regalada aqui nessa terra. E custe o que custar, eu vou ter. Ainda que eu tenha que fazer serão, trabalhar muito, negociar meu sábado, meu domingo, o meu momento de férias, de descanso, eu vou ter. Porque a Bíblia diz que eu tenho que ter vida e vida em abundância. E estão falando na tua cabeça que você é isso, que você tem que ter aquilo. Então, a certeza, a convicção de morar no céu e se contentar com aquilo que você tem, já não é mais suficiente para esse povo que nós temos hoje. Não, né? Quando eu falo povo, de forma geral. Hoje, pregação sobre vida eterna, mensagens tais como essa, de falar, fulano, você crê em Deus, você sabe para onde você vai, você já aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você conhece a pessoa do Espírito Santo, você tem procurado andar de forma correta, você tem sido temente, isso aqui não tem problema, isso ofende e afasta, isso põe para fora. Agora, eu quero encher essa igreja, então vamos fazer um culto, uma reunião dos empresários, vamos chamar aqui 2 empresários de sucesso, que sejam de preferência cristãos, que tenham um bom curso motivacional. Ele vai contar o testemunho dele, vai dizer, se eu posso, que sair lá de baixo da favela, agora eu sou juiz federal de alguma coisa, sou isso, sou aquilo, se eu posso, você também pode. Pode não, são pessoas diferentes, situações diferentes, vida diferente, motivação diferente. Ele teve uma carga emocional, você tem outra carga emocional, não pode não. Cada um tem um momento. Jesus acabou mostrando, Jesus falou que nem todos seriam curados, porque Jesus não curou todo mundo. Imagine quantas mulheres estavam estrupiadas com fluxo de sangue naquele dia ou com outros problemas. A Bíblia só relata que aquela tocou nele, só um montão estava ali precisando. Existem momentos que Jesus dispensou, e Jesus dispensou de curar. Uma mulher cirofenícia chegou para ele e falou assim, mas Senhor, minha filha está lá endemoniada. Aí ele falou assim, olha, eu estou pregando ainda para o meu povo, eu vou parafrasear, se sobrar tempo, comida para o meu povo, se sobrar, se o meu povo comer e se fartar, eu dou para você. Ela falou assim, não, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, ou seja, o povo de Deus despreza, o outro é abençoado. Ela falou assim, eu quero comer a sobra que o teu povo despreza. Aí Jesus falou assim, grande é a tua fé, mulher, vai que a tua filha está livre.
É ou não é? É bom ou não é? E a gente fica com cara de bobão. Cara de bobo. O diabo está pintando e bordando com a gente. Daqui a pouco eu vou assim. Mas ele falou tanto em diabo, tá? Ok. A gente não fala, aí ele vem tripudiando na tua vida. Ele aparece de várias formas. Você fala assim, não, isso aqui é emocional. Então ele vem através. Puxa, mó tristeza. Quantas pessoas postaram? Eu não gosto de Facebook, mas se você pegar isso aí, você vai ver cristãos botando filho com roupa de carnaval. Eu não gosto disso, eu não entro, quase não vejo. Até do CETEB eu tenho grande dificuldade. O pessoal fica assim, alô, Paulinho, tá aí? Porque fica um tempão. Eu sei que é indelicadeza minha, porque eu não tenho o hábito de ver. Mas a nossa atitude está meio esquisita, gente. Está estranho, nós estamos negociando. E aí, o diabo não te respeita. Sabe o que acontece com o diabo? E já vou finalizar. Ele é igual aquela criança que você só fala assim, fulano, para com isso, fulano, para com isso. E a criança está gritando, está pintando e bordando contigo, e você só fica ameaçando, você não toma uma posição. Ele não tem medo de você, se você só ficar ameaçando ele. Mas ele vai ter, se você cair para cima dele, ele vai te encarar. Porque ele não é bobo. Ele vai te encarar. E tem que te encarar. Porque ele vai provar a tua fé. Ele tem que te encarar. Porque você pode estar blefando. Você pode estar blefando. Tu entra e fala assim, pode vir. Mas você pode estar com medo dele tremendo. Só que você tem que ver que não é você. Você tem a palavra. Você tem isso que está aqui, ó. Que foi vertido em sangue. Comprado por sangue, é essa palavra que vai trazer a cura para a tua vida. Você só vai falar, Deus, eu preciso, e a tua palavra diz que eu tenho direito. Então Deus, se eu tenho esse direito, eu quero na minha vida. E você tem que se apropriar, até Deus falar assim, Ana, você não tem. Ou até Deus falar assim, Ana, tá bom Ana, você já perturbou tanto que eu vou te dar. Fique curada, fique sã, fique livre, receba o que você precise. Paulo, você já me perturbou tanto, já falou tanto, a minha graça te basta. Paulo nos ensinou algo excepcional: orar até receber a interpretação, se é Deus ou se não é, se Deus quer curar ou se não quer. Não é eu falar assim, eu acha nada, eu achar está errado. Paulo tinha alguma coisa e falou assim, Deus, eu curo. Deus já falou isso, eu vou só repetir, eu ponho a mão, é curado. Eu tenho assim, se puxar minha ficha, milhares de cura, até com a minha sombra. Agora eu não consigo curar a mim. Deus, olha, eu estou ficando abatido. O povo está vendo que eu estou com problema e fala assim, mas Paulo, você cura tanta gente e você não se cura. Eu estou sendo confrontado, estão jogando na minha face. Aí Deus vê talvez um orgulho no coração dele e fala assim, eu não vou te curar não, você vai ficar com isso, porque se eu te curar, de repente você vai ficar soberbo. Palavra de Paulinho, se eu te curar, você vai ficar soberbo. Você vai dizer assim, eu sou tal. E Paulo tinha tudo para ficar soberbo, porque ele fala sobre os 9 dons, escreveu um livro pra caramba, ele fazia um monte de coisa, ele tinha que ter alguma coisa para travar ele. Porque se aquela enfermidade não está ali, ele não reconhece que é pela graça, e Deus fala assim, olha só, eu vou te responder, mas a minha graça vai te bastar. Você vai ter que conviver com isso para saber que eu sou o teu Deus, e apesar de tudo que você fez por mim. Esse é o nosso Deus. Agora, vocês que estão aqui que vão decidir se vão continuar sendo oprimido, travancado, ou se vão encarar a batalha e falar, Senhor, chega, a partir de hoje eu quero que o Senhor me responda. Se é isso, eu vou cumprir. Se não é, eu quero que saia. E orar até Deus responder, porque Deus responde. Se você insistir, Deus responde, e vai te responder. Agora, como? A pergunta é, pastor Léo, mas Paulinho, como Deus vai me responder? Aí é pessoal. Porque de repente pode passar uma maritaca na tua casa e na hora que ela passar sobre lá, falar assim, abençoada, usou cachorro, usou burro. De repente, né, o Luiz Fernando tá com uma pipa aqui atrás, e a pipa tá com o dizer evangélico, ele fala para você assim, tia, segura essa pipa aí. Aí a pipa, na hora que você olha aquela pipa, aí tá, aí você fala, meu Deus, aí teu coração tá,
Você tem que reconhecer. Gente, pelo amor de Deus, por favor, você e eu, nós temos que reconhecer a voz de Deus. Você tem que saber, porque o teu pai, eu tenho certeza que você reconhece a voz do teu pai. Pelo menos do meu pai e da minha mãe eu sabia. Eu podia estar em qualquer lugar, meu pai assoviava, meu pai está me chamando. Deus às vezes está gritando para você, está gritando, está se esgoelando, e nós não conseguimos reconhecer. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Vamos orar a Deus. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Pense na dificuldade que você está passando. Eu vou orar por você agora em nome de Jesus. Espírito de Deus, a palavra foi ministrada aqui nesse lugar, primeiramente já introduzida pelo teu pastor, homem de Deus, homem a quem o Senhor, o Pai, direcionou essa igreja, deu na mão dele, o homem que tem sofrido por esse evangelho, o homem, o Pai, que já iniciou essa palavra, Pai, aqui que eu estava falando, confirmou. Então eu acredito que era para ser falado hoje. Então eu te peço que em nome de Jesus, Senhor, agora, Deus, porque nem todos aqui sabem que Tu é Deus, já experimentaram, ouvem falar, vivem da bênção do outro, mas precisam agora, Deus, por favor, que a Tua bênção venha sobre a vida e livre do mal. Assim como Tu livrou, Deus, essa mulher, eu te peço que Tu livre agora, Pai, esse homem, essa mulher que está aqui nesse lugar, e faça o Teu milagre para que ela corra nesses corredores, para que ela testemunhe e diga que Tu é Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Pai, necessitamos ver o Teu milagre na igreja. Teu milagre, porque Deus, obrigado, porque palavra nós temos aqui nesse lugar, Deus. Agora precisamos ter, ó Pai, ver a manifestação, o efeito dessa palavra aqui nesse lugar. Conversões, ó Deus, conversões nessa casa, ó Deus, curas, ó Pai, homens e mulheres comungando paz, comungando alegria. Mas nessa noite eu te peço para que haja cura, que a coluna seja curada, que a perna seja curada, que a cabeça seja curada. Deus, o que estiver em desordem, coloque em ordem agora em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. E se existir algum espírito maligno, ó Deus, que foi enviado, se existir alguém aqui que estiver em cadeias de prisões, cadeia de prisão, Pai, que pelo poder do Teu Espírito que está aqui nesse lugar, do Teu anjo, ó Pai, como bola de fogo, comece a consumir, comece a queimar, Deus, e comece a limpar tudo que não provém de Ti agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés, lá, ó Deus, na divisão da alma e do espírito, aonde, Pai, ninguém consegue enxergar, naquele lugar mais oculto que a Tua palavra e o Teu Espírito consegue ir. Visita agora, Pai, em nome de Jesus, aquele homem, aquela mulher que está em casa. Se é algum objeto, Deus, que está na casa dessa pessoa, um objeto que foi preparado, foi dado de presente, e é esse objeto que tem alguma coisa que está prendendo, criando destruição, que está colocando enfermidade, que está fazendo, se é isso, Deus, agora eu te peço, dá ordem a Teus anjos para visitar, e faça com que esse objeto quebre, faça com que aconteça alguma coisa, Senhor. Se foi, ó Deus, uma televisão que foi dada, se foi um rádio, se foi um quadro, uma pulseira, um brinco, um perfume, em nome de Jesus, em nome de Jesus, por Tua palavra, quebra essa maldição e liberta o Teu povo para que Ele Te glorifique mais do que já tem Te glorificado. Pai, é o que eu Te peço e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, rique e abundantemente, em nome de Jesus. Pode sentar. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pelo banquete que nós recebemos. Obrigado por tudo. Que culto maravilhoso que podemos dar a Ti. O Senhor nos deu muito mais do que nós ofertamos a Ti. Então,
Nós te agradecemos por todas as coisas. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê um dia abençoado, uma semana abençoada ainda, em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos use. Entramos para adorar e agora estamos saindo preparados para servir. Então, que possamos servir ao Senhor lá fora, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe. A paz de Cristo.